Boa tarde, bem-vindos a Viagens Fantásticas. E hoje a nossa viagem fantástica vai ser até Espanha, Barcelona, com o livro A Sombra do Vento, de Carlos Luís Zafón. Eu não tenho o livro físico para vos mostrar, porque eu requisitei-o da Biblioteca Municipal de Espinho e já o tive que devolver, mas isso já faz uns meses. Mas é claro que a história está toda na minha cabeça e consegui, lógico, fazer uma sinopse para vos contar. Então, assim, como parece ser costume do autor, A Sombra do Vento, neste livro a gente encontra histórias dentro de outras histórias. O nosso narrador é o Daniel, um menino que numa madrugada acordou chorando por não se lembrar mais do rosto da mãe morta. O seu pai, então, para o acalmar, leva-o a um lugar misterioso, o cemitério dos livros esquecidos, um lugar conhecido de poucos barcelonenses. Lá, Daniel encontra um verdadeiro paraíso, um lugar imenso, labirintício, repleto de livros abandonados. E da primeira vez, e como é de costume, da primeira vez que uma pessoa é apresentada ao lugar, tem que adotar um livro para si. E Daniel encontra uma cópia de um livro chamado A Sombra do Vento, de um autor misterioso chamado Julian Carax. O menino lê o romance em uma noite apenas e, completamente arrebatado, ele decide procurar outros livros do autor, descobrindo mais tarde que os seus romances estavam desaparecidos, a maioria queimada por um estranho carrasco disposto a destruir o Carax. Então aí é que tudo começa. Nós acompanhamos Daniel em uma jornada durante anos, na qual ele tem o objetivo, mas quase obsessivo, de descobrir o que afinal aconteceu com Julian. Zafón, o escritor, mostra toda a evolução e crescimento de Daniel, como pessoa e como personagem. De menino inocente, nós o vemos a tornar um adolescente, um jovem e um homem. Ele sempre mantém o seu coração puro, mas erra muitas vezes do que gostaria de admitir. A sua obsessão por esse escritor, esquecido por a maioria das pessoas, é maior do que qualquer coisa da sua vida. Vira mesmo obsessão, maior que seus amores, maior que seu pai, que seus amigos. E é assim como Daniel, nós também nos tornamos obcecados por essa história e por essa insolúvel e por esse insolúvel e misterioso mistério. Há várias e várias partes de arrancar lágrimas neste livro que faz-me realmente emocionar. E eu vou ser bem sincera com vocês. Um dos personagens que mais me tocou foi Fermín Romero de Torres. Ele foi responsável por várias das vezes que as lágrimas foram inevitáveis. Fermín é o tipo de personagem despretensioso que chega de mansinho e arrebata sem que a gente se dê conta. Como pessoa, ele faz o mesmo com o Daniel e, sem que o rapaz perceba, transforma-se no seu melhor amigo. Fermín era um mendigo que, uma noite raivosa de chuva, Daniel topou na rua e dividiu um vinho. É incrível a reviravolta que o escritor Zafón nos traz com esse personagem admirável. Era Fermín que me arrancava altos e baixos de emoção. Por vezes ele fazia-me chorar, por muitas vezes ele me fazia rir e sorrir. Ele é o tipo de personagem coadjuvante que várias vezes rouba a cena.
um dos personagens mais bem escritos e elaborados que eu já vi. Alguns trechos do livro, eu vou citar um agora, como eu gosto muito de citar-vos, é este parágrafo. Aprendizes. O coração da mulher é um labirinto de sutilezas que desafia a mente grosseira do homem trapaceiro. Para realmente possuir uma mulher, é preciso pensar como ela, e a primeira coisa a fazer é ganhar a sua alma. Profundo, né? Vou ter que fazer uma parte e dar uma opinião minha. Ou seja, não vou ser imparcial. Desculpem. Eu acho que os maiores escritores se revelam em seus personagens. E por eles que um autor nos cativa muito mais do que pelas histórias. Mesmo que essas também sejam essenciais, e a mistura dessas duas coisas tome um livro perfeito. Mas uma boa história é mera consequência de personagens bem escritos e elaborados. Os personagens de Zafón não vivem apenas naquelas páginas, naquele intervalo de tempo que o livro se passa. Todos eles têm um passado, uma complicada e elaborada história de vida, um futuro pelo qual torcemos. Você sente que aqueles personagens existiam antes do livro e continuarão existindo. São como pessoas e nós, meros espectadores, de uma incrível fase das suas vidas. Cada um deles é diferente e especial. As histórias de Daniel e Julian caminham paralelas até certo ponto do livro. A partir de certo momento, elas se encontram, confundem-se. E aí você já está inevitavelmente arrebatado pela história. Na verdade, Zafón conquista o leitor nas primeiras páginas. Vamos lá falar como tem que ser. Você não consegue mais parar de ler. Já nas primeiras páginas você fica encantado. Como não se apaixonar de um livro que fala essencialmente de livros? Não é isso pelo qual todos nós somos apaixonados? Todos nós que seguem o meu canal, todos nós que amamos leitura? Um livro se confunde com a vida de seu autor e também de seus leitores, sem dúvida. E é na sombra do vento nós percebemos o quanto isto é verdade. O quanto um escritor coloca o seu coração nas palavras e como um leitor sente aquela alma impressa no papel. Na página 64 do livro, nós lemos este trecho. Senti-me rodeado por milhares de páginas abandonadas, de universos e almas sem dono, que se fundiam em um oceano de escuridão, enquanto o mundo que palpitava do lado de fora daquelas paredes perdia a memória sem perceber, dia após dia, sentindo-se mais sábio quanto mais esquecia. Sinceramente, eu não entendo quando uma pessoa diz que não gosta de ler. E como disse em Julian em certo momento, os livros são espelhos e refletem o que possuímos dentro. Quem não gosta de ler nem um pouco, não tem muito por dentro. Sinto muito. Jamais conheci alguém sensível que não gostasse de ler. Isso para mim é algo irrefutável, como o fato de que precisamos respirar. As pessoas podem até não ter tempo, disposição, energia, mas dizer que detesta a leitura? Desconfio de quem diz que não gosta de ler. Detestar é de fato um talento que se aprende com os anos. Página 54. E eu concordo plenamente com o Zafón. Zafón encanta, nos apaixona. Como eu já referi, você se apaixona completamente pela
pela escrita do autor, por este livro. A leitura é imperdível, sem dúvida, é apaixonante este livro. Eu vou deixar-vos com mais um parágrafo, o último, porque o resto eu vou deixar para vocês lerem. E como todas as histórias reais, ela começa e termina em um cemitério, embora não o tipo de cemitério que você imagina. Na página 148. A Sombra do Vento, por vezes, é uma história mais complexa, com uma escrita mais madura, porém é perceptível que ela nos influencia quando acabamos de ler o nosso dia a dia e depois a forma de nós vermos e encararmos muito da nossa rotina. Eu deixo-vos aqui com essa viagem até Barcelona, porque também nós vamos conhecer no livro esta cidade da Espanha, encantadora, mas numa época não atual, não a Barcelona de hoje, mas uma Barcelona linda e que vale muito a pena a viagem. Até o próximo. Beijos.